Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem vos fala é o professor Caio Rachid. Alguns de vocês eu já tive o prazer de conhecer, outros nós nos conheceríamos agora, nesse semestre, mas, dadas as circunstâncias, estamos aqui interligados pela internet e eu espero estar chegando na casa de vocês e encontrando-os bem, saudáveis e seguros. Juntamente com o Diogo, eu faço uma pequena participação nessa disciplina e eu vou dar esta aula e a próxima, essa aula que vai falar sobre características gerais do genoma procariótico, tipos de genes e organização. Então, qual é o objetivo da aula de hoje, pessoal? Eu quero que todo mundo saia daqui entendendo o conceito de genoma, que a gente possa descrever as características gerais de um cromossomo procariótico, entender as diferenças básicas entre genes procarióticos e genes eucarióticos, diferenciar genes únicos e aqueles organizados numa estrutura que vocês vão conhecer hoje, que a gente chama de operon, e por fim apresentar para vocês um conceito de pangenoma, que é um conceito mais emergente e hoje se discute bastante e que provavelmente nenhum de vocês jamais ouviu falar. Alguns dos conceitos da aula de hoje vocês vêm carregando desde o ensino médio, então vai ser uma parte de vai ser relembrar um pouco aquilo que vocês conhecem e adicionar algumas informações novas. Também vou passar um estudozinho dirigido para complementar esses objetivos e fazer isso daqui ficar bem claro para todos vocês. Muito bem. O que é um genoma? Bem, essa é uma pergunta clássica, a maioria de vocês já saberia me responder direto, mas para que a gente faça isso ficar ainda mais claro, um genoma é o conjunto de genes e sequências intergênicas, ou seja, não apenas genes, mas genes e regiões intergênicas, o conjunto dessas sequências de DNA de uma célula. Então, é o repositório replicativo da informação codificada por DNA. Repositório replicativo, o que é isso, né? Então, é o armazenamento de toda a informação de DNA que contém numa determinada célula, e toda essa informação ela pode ser replicada, né? Então, basicamente, tudo que uma célula contém de informação genética faz parte do genoma dela. E a função desse genoma é muito simples: armazenar toda a informação genética do indivíduo. Caio, vamos ser mais específico? Tudo que um organismo pode fazer na vida, em termos de potencial metabólico, informações que vão ser transmitidas para células filhas, em relação a qualquer capacidade de produção de enzima, ou, por exemplo, qualquer RNA que ele possa produzir, tudo isso está codificado no genoma dele. E obviamente que nem tudo que está no DNA codifica alguma coisa, né? Especialmente em eucariotos a gente vai ver isso, mas mesmo em procariotos nós temos regiões que não codificam nada, e essas regiões também fazem parte do nosso genoma. Então a função dele é armazenar toda essa codificação genética. Muito bem. E ele se organiza basicamente em moléculas, né? A gente está falando de DNA, então DNA a gente sabe que é moléculas, e essas moléculas elas podem ser grandes moléculas de DNA, que é o que a gente denomina de cromossomos. A gente vai definir isso daqui um pouco melhor, mas além dos cromossomos, a gente também tem pequenas ou médias moléculas de DNA, que são os plasmídios. Então, plasmídio faz parte do genoma? Faz parte do genoma. O plasmídio normalmente tem funções ali que muitas vezes não são as vitais para o funcionamento da célula, né? Eventualmente pode até ser, mas a maioria das vezes não é, mas ainda assim faz parte do genoma de uma determinada célula. Então, uma célula bacteriana, ela pode conter o seu DNA na forma, né, de cromossomos, então grandes moléculas. A gente vai ver que essas moléculas elas podem ser circulares, elas podem ser lineares, elas podem ter um número de uma molécula, ou a gente pode ter várias moléculas, e ela pode ou não conter
os plasmídeos. Então isso depende muito de espécie ou de linhagem para linhagem procariótica. Mas ele pode também conter essas pequenas moléculas. Às vezes um plasmídio pode ser bem grande, ele pode chegar perto de um cromossomo pequeno, mas normalmente eles têm tamanho bem mais reduzidos e esses dois elementos fazem a base do genoma. O genoma é apenas isso daí? Não, o genoma é mais do que isso. Então, compõe ainda o genoma possíveis genomas de vírus e elementos móveis. Então, muitas vezes, dentro do genoma bacteriano, a gente tem inserções de genomas de vírus, e a partir do momento que ele se insere aqui, ele faz parte desse genoma bacteriano, até um dia que ele venha não estar mais fazendo parte disso, né? Vocês vão aprender mais sobre isso quando vocês estudarem elementos genéticos móveis e outros elementos de inserção e outros elementos móveis genéticos, eles também vão poder fazer parte desse genoma. Então, tudo isso que for informação genética faz parte do genoma dos organismos procarióticos. No caso dos eucariotos, né, então a gente está falando só de uma coisa que na verdade não é foco da aula de agora, além de todo esse genoma do organismo e do genoma e de possíveis outros elementos, a gente também tem o DNA de mitocôndrias, ou, no caso de plantas, a gente tem DNA de cloroplastos, que tem o seu próprio genoma. E isso tudo faz parte do genoma da célula, tá bom? Então, acho que está bem claro para a gente o que é o genoma. Indo adiante, eu quero detalhar um pouco a parte dos cromossomos. Então, quando eu estava na faculdade, não faz tantos anos assim, eu aprendi na faculdade que cromossomo procariótico era de um jeito só. Era uma única molécula circular e que estava presente em todas as bactérias, todas elas tinham o seu. Então esse é um conceito antigo que a gente tinha, né? Cada célula bacteriana possui apenas um cromossomo, cujo formato é circular. Então é como se fosse um plasmídio gigante, assim, né? Apesar que ainda existem plasmídios não circulares. Mas, na realidade, hoje, com o avanço da genômica, a gente descobriu que isso não é uma regra geral e que existem muitas exceções. Então, o conceito atual de um cromossomo procariótico é que cada célula possui um ou vários cromossomos de DNA que podem ser circular ou linear, e às vezes pode ser circular e linear ao mesmo tempo, né? Cromossomos diferentes, de acordo com cada espécie. Então veja só, a variação, a variabilidade biológica que a gente tem dentro das bactérias é tão grande que cada espécie tem uma característica em termos de cromossomo. Daqui a pouco eu vou apresentar outras coisas. Agora, uma coisa importante dizer para vocês. Vocês se lembram aquele conceito do que é uma célula haploide e uma célula diploide? Então vamos lá. Nós, seres humanos, nós somos seres diploides. O que significa dizer isso? Que para cada cromossomo da gente, a gente tem uma cópia dele. Não é uma cópia idêntica, né? Nossos cromossomos não são todos idênticos. Mas eu tenho como se fosse um backup da minha informação genética num outro cromossomo. Então, praticamente todos os meus genes, com exceção daqueles cromossomos sexuais, eles estão duplicados num outro cromossomo. As nossas células reprodutivas, elas têm metade do nosso conteúdo genético, ela tem uma cópia de cada cromossomo. No caso dos procariotos, eles não existem, não se conhece nenhum procarioto diploide. Então, é uma característica muito específica e importante para a gente entender que quando a gente fala de organismos procarióticos, toda célula é haploide. Então, eventualmente, uma bactéria tem mais de um cromossomo, mas não são cópias dos mesmos genes ou dos mesmos alelos gênicos, né? Eles são outros genes, outras coisas. Então, são características complementares e não apenas uma duplicação do conteúdo dos genes. Ficou claro para vocês? Então, lembrando que a gente, por exemplo, no caso dos seres humanos e de vários outros eucariotos, nós podemos ter duas cópias dos genes, somos diploides,
Algumas plantas, por exemplo, elas podem ser tetraploides, ou ainda octaploides ou hexaploides. Elas têm múltiplas cópias de um mesmo cromossomo, mas no caso das bactérias e arqueias, é sempre uma cópia única de cada cromossomo. Então, pode ter mais de um cromossomo, mas apenas uma cópia de cada cromossomo. Não existe complemento diploide, ok? Vamos lá. Toda essa questão da genética das bactérias, ela é uma questão muito nova. Então, muitos desses conceitos que eventualmente a gente vem trazendo para vocês, eles foram construídos numa relação relativamente recente. Para que vocês tenham ideia, né, a gente avançou muito no conhecimento dos genomas, etc. e tal, muito recentemente. Porque o primeiro genoma sequenciado, ele foi sequenciado em 1977. Provavelmente aí é a idade dos pais de vocês, quando eles estavam ali nascendo, a gente estava descobrindo os primeiros genomas, que na verdade era de um vírus, era um vírus minúsculo, isso daqui é um tamanho pequenininho, ele tinha 3,6 kilobases. O que é quilo? É 1000. Então tinha 3,6 mil bases, ou 3.600 bases, tá? Genomas a gente fala sempre assim, ó, K ou M, o que é M? É megabases. Então aqui é milhões. Ou terabases, eventualmente, né? São trilhões e assim por diante. Então o primeiro genoma, ele foi sequenciado em 1977, isso é recente. E o primeiro genoma bacteriano foi em 1995. Então talvez na idade de vocês aí, né? Muitos de vocês. Por volta de 1995, a gente fez o primeiro genoma bacteriano, que era de uma bactéria chamada Haemophilus influenza, com 1,8 milhões de bases. Era um genoma ainda pequeno. Hoje em dia, a gente avançou muito nisso, né? Para que a gente tenha ideia de como pode variar esses cromossomos, né, e esses genomas, aqui tem uma tabelinha retirada do livro Bacteriologia Geral, dos professores do nosso instituto, né? A editora principal era a Alane Beatriz Vermelho, e ele mostra, por exemplo, que em kilobases, ou seja, em 1000 bases, né, a gente pode variar aqui entre 580, por exemplo, que seria um genoma bem pequenininho, de um micoplasma genitálium, para coisas bem maiores, como por exemplo, aqui a gente está falando de uma Streptomyces, que chega a ter 8.000 kilobases. 8.000 kilobases a gente também poderia chamar de 8 megabases, certo? Poderia fazer 8 megabases, seria a mesma coisa. E olha só, a forma do DNA desses organismos, ela é assim, por exemplo, esse cara, ele tem um cromossomo que é circular. A maioria deles é assim, tá vendo? Esse aqui também tem um que é circular. Esse outro aqui tem um que é circular. Agora, essa Rhodobacter, por exemplo, ela já tem 2 cromossomos. Um maiorzinho, circular, um outro menorzinho, também circular. A Agrobacterium tumefaciens, que é uma bactéria muito usada para fins biotecnológicos, ela tem basicamente 2 cromossomos. E é interessante notar que um é circular e um outro é linear, e de tamanhos bastante similares. Enquanto algumas outras bactérias eventualmente vão ter todos os seus cromossomos lineares, como por exemplo é o caso do Rhodococcus, da Borrelia e da Streptomyces. Ok? Então o que é importante aqui nesse quadro? Entender que tamanho de cromossomo varia muito e forma do cromossomo varia muito. Logo, o tamanho dos genomas varia bastante de bactéria para bactéria, ou de procarioto para procarioto, melhor dizendo. Por exemplo, aqui a gente tem uma metanosarcina, que vai ser basicamente uma arqueia, ok? Então aqui alguns exemplos. Essa brucela aqui, por exemplo, ela tem 3 cromossomos diferentes, todos os 3 circulares, alguns lineares. Comparação de genomas, só para a gente entender. Uma E. coli, ela tem um tamanho de genoma médio de 4,7 megabases, ou seja, milhões de bases.
Parece muita coisa, né? Mas, por exemplo, nós, seres humanos, temos um genoma praticamente quase 1000 vezes maior. Tá vendo? Quase, não chega, né? Mas quase 1000 vezes maior. Olha, de 4,7 megabases, a gente vem para 3,2 gigabases. Então aqui está o Homo sapiens, nossa espécie, e no caso, por exemplo, às vezes de uma planta, como por exemplo essa bela flor chamada Paris japonica, ela tem um genoma praticamente 50 vezes maior do que um do ser humano. Portanto, não necessariamente um organismo mais derivado, como é o nosso caso, vai ter um genoma maior. Às vezes ele é menor. Então, no caso das plantas, ou especificamente dessa, o genoma dela é muitas vezes maior do que o genoma de um ser humano. Mais para frente a gente vai ver algumas implicações disso, ok? O tamanho, então, a gente já viu que ele é bastante variável. E é importante dizer que o tamanho do DNA supera em muitas vezes o tamanho da célula. O que isso significa? Que se eu pegasse a fita, esse cromossomo lá, esticasse ele ficaria muitas vezes maior do que a célula, muito mais comprido. Então, por exemplo, no caso de uma E. coli, o DNA dela é 400 vezes maior do que a célula. Se eu esticar lá, né, o DNA dela é de mais ou menos 400 vezes maior. Isso é normal. Só para vocês terem ideia, se a gente pegar o genoma de uma única célula humana, esticar o DNA de todos os cromossomos, ele tem mais ou menos 1,70 m de comprimento. Então, o DNA é uma coisa muito grande, muito grande. Algumas micrografias, elas ficam assim. Então, olha aqui, tem uma pequena célula aqui, né, um bastonete, que está com a sua parede celular quebrada e o conteúdo genômico extravasou. Então, a gente consegue ver todo ele aqui, ó, todo cinza, as múltiplas dobras dele, e esse é o genoma de uma única bactéria. A gente tem uma outra micrografia aqui também mostrando basicamente o mesmo processo, e dá para entender que o DNA é muito maior do que a célula quando a gente fala em termos de comprimento. E ele não fica todo solto dentro da célula, né? O DNA ele é muito grande, sendo muito grande ele precisa se compactar. Para que eu preciso compactar bem um DNA? Bem, primeiro, para um bom funcionamento dos processos celulares, né? A gente tem que ter ali transporte de elementos da célula, né? Então, vamos lá, por exemplo, transporte de proteínas, transporte de RNAs e assim por diante dentro de uma célula. O caso das bactérias, a gente não está falando de organelas ou coisas do tipo, mas existe uma série de transportes que ocorrem dentro daquela célula, então isso precisa ocorrer. Uma outra coisa importante é que a compactação do DNA ele atua na regulação gênica. Por quê? Olha só, um gene ele só pode ser expresso se ele estiver ali, ó, disponível para ser lido por uma RNA polimerase e ser confeccionado, né, o DNA em RNA. Se ele está todo compactado ali, protegido, as moléculas não conseguem chegar ali para fazer a leitura. Então, até dentro do processo de regulação gênica, isso é importante. Obviamente que também ajuda, né, você compactar todo esse DNA, você ajuda a preservar a integridade dessa molécula, porque ela não sofra qualquer tipo de quebra ou corte por uma enzima específica, por exemplo, e para que você possa ter depois uma divisão celular eficiente. Essas células se multiplicam, né? E aí tem que migrar esse DNA para essas duas células, e isso precisa ser feito de forma eficiente, por isso se compacta o DNA pós-replicação do mesmo. Então, por tudo isso, o DNA precisa se compactar. E ele se compacta numa estrutura como essa. Eu acredito que vocês já viram isso com a professora, com a Raquel Bonelli, mas basicamente um DNA, um cromossomo procariótico, ele se compacta através de uma estrutura como essa, que criam grandes domínios. O que são esses domínios, né? São faixas desse DNA, como se fosse um pequeno fragmento desse DNA,
que ele é rotacionado, girado, para que ele se enovele dentro de uma estrutura como essa. E a partir desse pequeno fragmento que se novela, um outro também é feito, um outro é feito, e tudo isso é mantido junto por estruturas de proteínas, que formam um núcleo, um core, né? Não é um núcleo no sentido de um núcleo da célula, mas um centro, né? Esse core ele é muitas vezes traduzido como um núcleo, como um centro, esse core proteico. Então é uma estrutura proteica que mantém esse DNA nessa estrutura supercoide, dentro desses domínios que são esses grandes loops contorcionados do DNA. Se um deles, por exemplo, for desmanchado, ele se solta e fica dentro de uma alça soltinha ali, sem nenhum enovelamento. Para a gente ter uma ideia, uma E. coli, por exemplo, por que eu cito muito E. coli? Porque é um organismo modelo. Ela tem aproximadamente 100 domínios no genoma dela, ou seja, aproximadamente 100 estruturas dessa de compactação individuais que fazem com que todo o cromossomo se compacte dentro de uma única estrutura. Passando adiante, pessoal, é importante dizer que os nossos cromossomos eles apresentam regiões que são codificantes e não codificantes. O que é uma região codificante? É basicamente um gene. O que é o gene? É uma parte do DNA que gera um RNA. Ou seja, toda parte do DNA que é capaz de gerar um RNA, ele é um gene. Então a gente está falando aí de RNAs mensageiros, RNAs transportadores e RNAs ribossômicos. Todos esses RNAs eles são codificados por DNA. E todo DNA que faz gerar um RNA, ele é um gene, né? Então ele tem estruturas específicas que a gente vai falar hoje na próxima aula. E, obviamente, existem regiões não codificantes. Então são pequenas regiões entre genes que não codificam nada. Então, entre genes a gente chama de intergênicas. E aí, olha o que a gente está vendo. Sabe o que a gente está vendo aqui, todo coloridinho? A gente está vendo uma representação de um cromossomo bacteriano. Então, esse caso aqui é um cromossomo circular, por isso ele é representado na forma de um círculo. E cada risquinho destes é um gene. Então, cada risquinho desse daqui é um genezinho. Então, basicamente, o número de riscos é o número de genes deste cromossomo representado aqui. Reparem que tem dois círculos, né? Um mais externo e um mais interno. Por quê? Eu estou representando quando o gene é codificado numa fita sense ou na fita antisense. O que é isso? Vamos lá. O DNA não é fita dupla, ele não está aqui, ó. O DNA todo codificado, todo ligadinho aqui. Tum, 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 tum. Eventualmente um gene vai estar codificado aqui, ó. Aqui tem informação para codificar o gene. Então ele vai fazer um RNA mensageiro baseado nesta fita. Às vezes a informação genética está nessa outra fita. Então quando está numa fita, a gente representa de um lado. Quando está na outra fita, a gente representa do outro. Então isso é só uma representação gráfica de um gene. O que salta aos olhos quando a gente olha isso daqui? Salta aos olhos que a maior parte dos espaços eles estão preenchidos. Então se eu fosse colocar esse círculo de fora junto com o de dentro, se eu fosse colocá-los juntos um do outro, provavelmente não teriam quase regiões sem riscos. Ele seria praticamente inteiro preenchido. Isso significa dizer para vocês que no caso de procariotos, quase todo o cromossomo ele é preenchido por regiões codificantes. Poucas são as regiões do cromossomo que não são genes. Poucas são as regiões intergênicas, poucas são as regiões não codificantes, ok? E a gente vai explorar isso melhor. No caso de eucariotos, a gente tem o que a gente chama de introns. O que são introns? São regiões dentro de um gene que, na verdade, não são codificantes, ou seja, não fazem parte do gene. Mas eu vou mostrar isso para vocês. Na verdade, faz parte do gene, mas não é codificante.
Esse esquema aqui, ele fala sobre um processo comparativo de genes procarióticos para eucarióticos. Ele fala sobre um processo que se chama colinearidade. E eu quero que vocês entendam esse processo. E para que vocês entendam esse processo, eu preciso comparar procariotos e eucariotos. O que é isso daqui? Olha, vocês se lembram... Teve um gol de algum time aí. Vocês se lembram das aulas de vocês do dogma central da biologia, né? Então a gente tem aqui um DNA dando um RNA e um RNA dando um peptídeo, ou um polipeptídeo, muitas vezes, depende do tamanho dele. Como que é esse processo, né? Esse daqui é o DNA, é o gene, então esse aqui está todo o gene, aqui. Esse aqui é o RNA mensageiro, por exemplo, o mRNA, que vai ser lido e isso vai formar um polipeptídeo. No caso dos procariotos, esse processo ele é contínuo, né? Então, eu estou aqui, ó, no meu DNA, uma RNA polimerase, ela vai formando o meu RNA mensageiro, vocês vão ter aula sobre isso, ela vai fazer um RNA mensageiro do tamanho do gene. E aí, um ribossomo vai ler esse RNA mensageiro e vai fazer um peptídeo que tem um tamanho, basicamente, de 1/3 do meu RNA mensageiro. Por quê? Vocês vão lembrar disso, até porque a próxima aula eu vou falar sobre isso. O RNA mensageiro lê o DNA em cada trinca de nucleotídeos. Então ele vai ler 3 nucleotídeos, ele vai chamar um aminoácido. Ele vai ler mais 3 nucleotídeos, vai chamar de um aminoácido. Então olha só, no caso dos procariotos, isso aqui é direto. O tamanho do DNA vai dar um gene de tamanho exato, já do mesmo tamanho, e esse RNA mensageiro, ele vai dar um polipeptídeo ou um peptídeo de tamanho de 1/3 deste RNA mensageiro. Eu consigo, portanto, ter uma relação quase linear, né? Porque de DNA para RNA é direto, de RNA para peptídeo ou polipeptídeo é de 1/3. Então eu tenho uma relação sempre direta entre tamanho do gene e os seus peptídeos. No caso dos eucariotos, isso não acontece. Por quê? Porque quando se forma um RNA, aqui no começo, ó, eu tenho um gene. O gene ele tem regiões codificantes e regiões não codificantes, né? Então, isso daqui são os introns. E aqui os de fora são os exons. Os exons são as regiões realmente codificantes. Nos eucariotos, quando esse processo funciona e ocorre, ele funciona assim, ó. Primeiro se faz um RNA, que é um RNA não maduro. Esse RNA maduro ele precisa ser processado. No processamento do RNA, é retirado os introns, né? Ele sofre um processo de splicing, que se chama. E na retirada desses introns, se forma um RNA maduro de tamanho menor do que o gene inicial. E esse RNA maduro, como ele é menor, a gente não pode prever, por exemplo, o tamanho do peptídeo baseado diretamente no tamanho do gene, porque ele vai sofrer uma modificação depois. Aqui eu consigo olhar o gene e falar, ó, se o meu gene, por exemplo, tem 300 pares de bases, o meu peptídeo vai ter basicamente 100 aminoácidos. Vai ser exatamente isso, porque amanhã não, na próxima aula, aliás, amanhã, a gente vai ver que um dos aminoácidos ele não codifica nada. Então, ele vai ter aqui quase 100 aminoácidos. Aqui, se eu olhar e falar, ó, esse cara aqui tem 300, eu não faço a menor ideia de qual vai ser o meu polipeptídeo. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui até aqui. Nesse ponto, ele pode perder 50, ele pode perder 100, ele pode perder 200, vai depender de gene para gene. Cada gene é de um jeito. Como esse processo aqui ele é todo certinho, né? A gente fala que ele apresenta colinearidade. E como esse daqui não é possível entender o tamanho do peptídeo baseado no gene,
ou vice-versa, eu falo que ele não tem colinearidade. Então, só aqui para entender mais uma vez, a última vez, eu tenho aqui, ó, o meu DNA, aqui está meu gene, né? Meu gene vai ser feito um RNA mensageiro do tamanho exato, está aqui. E esse RNA mensageiro vai me dar um polipeptídeo de tamanho de 1/3 desse daqui. Eu consigo saber, ó, o tamanho do RNA define a região do gene. E a partir disso eu consigo definir qual é a proteína, tamanho certinho. Eu consigo, portanto, olhar no meu DNA e identificar minha proteína. Nos eucariotos não dá, porque esse grande DNA ele vai fazer um pré-RNA e esse pré-RNA ele vai sofrer perdas, né? Então ele vai sofrer, por exemplo, a perda dessa região e a perda dessa região. Então ele está aqui, um RNA bem menor, e esse daqui sim seria possível prever o tamanho da proteína, mas não a partir do nosso DNA. Então não tem colinearidade em eucariotos. E isso ocorre de uma forma toda direta, né? No caso dos procariotos, todo esse processo ele é muito automático. Então a gente está aqui, ó, no caso o nosso cromossomo, tem um DNA aqui descompactado, ele vai ser feita a leitura do RNA, imediatamente que esse RNA mensageiro está saindo, já tem ribossomo ligando e já tem proteína sendo formada, tá vendo? De formas múltiplas. No caso dos eucariotos, é tudo compartimentalizado. Então eu tenho um núcleo, onde esse DNA, esse pré-RNA é feito, dentro do núcleo ele é processado, então rola o splicing, eles colocam aqui uma caudinha, eles colocam aqui um capacetinho nele, e isso é transportado para fora do núcleo, onde aí sim é feito a transcrição, a tradução, desculpa, desse RNA mensageiro. Portanto, a resposta metabólica de procariotos, ela é muito rápida, tá vendo? Olha aqui, ó, é muito rápido. Eu faço a leitura, a transcrição e tradução, tudo no mesmo ambiente, tudo simultâneo. Aqui são por etapas e tem todos os processos de processamento. Uma coisa interessante de dizer para vocês é que os genes dos procariotos, e isso é uma característica intrínseca dos procariotos, eles podem ser codificados de uma forma única ou numa estrutura do tipo operon. Então, hoje vocês estão aprendendo isso. O que é um operon? Para exemplificar isso, eu fiz uns esqueminhas. Vamos lá. Em todo gene, eu vou ter lá um gene, né? Aqui tem as regiões codificantes, eu tenho uma região promotora, uma região operadora. Vocês vão estudar isso profundamente quando vocês fizerem a parte de regulação gênica. O que acontece? Aqui se liga a nossa RNA polimerase e o operador libera o trabalho para ela fazer e o promotor e a RNA polimerase, desculpa, ela gera o quê? Um RNA mensageiro. Aqui a gente tem um gene. Um gene vai gerar um RNA mensageiro. Sendo assim, esse um RNA mensageiro, ele é o que a gente chama de que é um só, monocistrônico. Então, o RNA mensageiro codifica apenas um gene, ok? E como é num gene no tipo da forma de operon? Só para explicar para vocês, né? Então, continuando aqui no gene simples, esse RNA mensageiro, ele vai ter aqui um sítio de ligação do ribossomo, o ribossomo vai se ligar aqui, para quê? Para fazer a tradução, para fazer a proteína. Ele tem um sinal de início de tradução e ele tem um sinal de fim de tradução. Então o que vai acontecer com esse cara? Se ligou o ribossomo aqui, ele vai começar a fazer a leitura desse RNA mensageiro, nesse sentido, e ao final, né, ele vai se deslizando por aqui, e ao final dele se deslizar, a gente tem aqui uma proteína formada, a proteína A, que veio do gene A. Então, num gene simples, a relação é direta. Um gene, um RNA mensageiro, uma proteína. Ok. Mas as bactérias, elas fizeram um processo de regulação gênica
colocando, né, os procariotos, na verdade, né, o processo evolutivo, ele colocou genes relacionados a um determinado processo sendo codificados de uma forma única. Isso é sempre? Não, isso é algumas vezes, muitas vezes. Então, muitas vezes, os genes relacionados a um único processo metabólico, ele é codificado de uma vez só, numa estrutura chamada operon. Então, a diferença é que o operon, ele produz um RNA mensageiro policistrônico. Significa que um RNA mensageiro dá múltiplas proteínas diferentes. Então, vamos olhar isso na prática? Vamos lá. Eu tenho aqui no meu genoma a região promotora, a região operadora, eu tenho aqui gene A, gene B e gene C. Ou seja, são 3 genes diferentes. 3 genes diferentes fazem 3 proteínas diferentes. Uma não é cópia da outra, mas elas são de trabalhos complementares. Então, por exemplo, vamos supor que uma determinada enzima ela tem várias subunidades. Cada subunidade dessa ela é codificada ela é composta por uma proteína. Ao invés de eu fazer isso tudo separado, eu faço isso tudo de uma vez. Então eu regulo esse gene de uma vez só. A grande vantagem do operon é regular conjuntamente processos relacionados. Então olha o que acontece aqui. Meu promotor se liga à minha RNA polimerase e a RNA polimerase vai fazer um RNA mensageiro. Vai liberar ali no operador e ela vai ler. Olha, ela leu. Mas, diferente da outra, esse RNA ele não codifica uma proteína, ele codifica 3 proteínas, sendo que todas as 3 têm um sítio de ligação com o ribossomo, um sinal de início e um sinal de fim. A outra também tem e a outra também tem. Cada gene, cada proteína tem o seu conjunto aqui, certo? E aí o que acontece? Quando isso vai ser lido, os ribossomos eles se ligam simultaneamente nos 3 sítios, tá? E cada um desses caras vai fazer de forma independente a leitura das proteínas. Quando eles chegarem no final, cada um gerou uma proteína diferente. O A gerou proteína A, o B gerou proteína B, o C gerou proteína C. Então isso é feito várias vezes. Aqui vai ter um outro ribossomo fazendo mais uma proteína A, aqui vai ter mais um ribossomo fazendo mais uma proteína B, aqui vai ter mais um ribossomo fazendo a proteína C. E assim por diante, ok? Então, 3 proteínas diferentes, 3 genes diferentes, codificados por um único RNA mensageiro. É isso. Isso é um gene, isso são genes organizados na forma de um operon. Então, qual a grande vantagem de manter os genes na forma de operon? Eu já dei um spoiler aqui para vocês. A grande vantagem é você poder regular todos os processos relacionados de uma única vez. Por exemplo, vamos supor que o processamento de uma determinada substância ela é em cascata. Então, primeiro, uma enzima converte ela de uma substância A para a substância B. Aí uma outra enzima da substância B para a substância C. Ou seja, eu preciso de tudo isso feito concomitante em cascata. Aí a bactéria produz um dos genes, ou seja, produz uma das proteínas, uma das enzimas, mas não produz a outra. Isso vai dar um problema para ela, porque ela gastou energia à toa. Então ela regulando tudo de uma única forma, de um mesmo processo, ela faz de forma mais eficiente a regulação dos genes. Também de uma forma mais direta, portanto, sendo mais eficiente nesse processo de produção do conjunto enzimático desse processo especificamente. Muito bem. Tocando o barco, os genes procarióticos, né, o genoma procariótico, melhor falando, eles apresentam outras características que otimizam também o armazenamento e utilização da informação genética. Vou mostrar algumas para vocês, tá bom? Então, uma coisa que acontece bastante em procarioto é que uma mesma região do DNA pode codificar 2 genes diferentes. Olha, eu não estou falando para vocês aqui de uma estrutura de operon, eu estou falando de codificação de genes totalmente diferentes, tá? E olha só, vamos pensar que isso daqui é uma fita de DNA, né?
vamos pensar que cada um desses quadradinhos é uma base. Então, por exemplo, vou enumerar algumas aqui. Ó. Esse aqui é A, T, C, A, T, C, G, 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 A, T, T. Por exemplo, num gene aqui de cima, por exemplo, que começa a ler nesta trinca de bases, isso aqui é o que a gente chama de janela de leitura, eu vou aprofundar isso na próxima aula para vocês. Aqui está o código de início desse gene, ele vai lendo a cada 3 blocos dessa forma aqui, ó. Portanto, por exemplo, esse bloco aqui para ele vai se chamar C, A e T. Esse bloco para ele aqui vai ser o C, o G e o G. Vocês viram que a minha caligrafia é ótima. Esse bloco aqui vai ser o G, o A e o T. Então ele está lendo essa fita aqui dessa forma. Então isso daqui é um aminoácido, isso daqui é outro aminoácido, isso daqui é outro aminoácido. Agora, olha aqui embaixo. A mesma fita está sendo lida de uma forma diferente. Então aqui ele está lendo ela assim, ó, A, T e C. A, T e C. G, G e G. A, T e T. Tá vendo? Isso é um aminoácido, esse é o mesmo desse primeiro, né? Esse é outro, e todos esses são diferentes dos de cima. Só que o pedaço do DNA é o mesmo. Então, o processo evolutivo de procariotos, ele chegou num processo de condensação de genes, no qual você tem uma mesma fita codificando duas coisas completamente independentes, completamente diferentes. Então, isso aumenta bastante a densidade de genes que a gente tem dentro do genoma procariótico. Isso mais o fato já comentado que a gente praticamente não tem regiões não codificantes, ou seja, não temos muitas regiões intergênicas e não temos presenças de introns também no caso dos procariotos. Então, por exemplo, olha que legal. Isso daqui, na aula de hoje, a gente vai ler essas órfãs como se fossem genes, tá? Na próxima aula eu vou dar um outro conceito. Então imagina que ele está mostrando que a quantidade de genes no genoma, ela cresce de forma linear conforme o tamanho do genoma aumenta. Então, por exemplo, aqui aproximadamente um genoma de 2 megabases tem aproximadamente 2.000 genes. Um de 6 mil bases, ele tem aproximadamente aqui, ó, 5.400 genes. Um de 9.000 bases tem basicamente aqui 8.000 genes. Então, praticamente, não é exato, mas praticamente ele dobra o tamanho, ele dobra o número de genes. Significa que quase tudo que está lá é codificação de genes. Eu dupliquei o meu DNA, eu dupliquei o número de genes, tá? Então, isso forma uma reta, uma coisa linear. Olha só, então aqui, ó, é o mesmo gráfico, tá? Então aqui são número de genes codificadores de proteína, mesma coisa, e aqui é o tamanho de genomas. Só que aqui a gente tem vários organismos nesse gráfico. Então a gente tem bactérias e arqueias, são os brancos e amarelos. Ó, os brancos e os amarelos, eles estão aqui, ó, brancos e amarelos. Ó, vou circular eles aqui. Ó. Se eu for traçar uma linha, essa linha pontilhada aqui, ó, ela mostra a relação. Conforme eu aumento os meus genes, o tamanho do meu genoma, eu aumento basicamente na mesma proporção o tamanho dos genes. Então, aumentei o genoma, sei lá, dupliquei os meus genomas, eu dupliquei o tamanho dos meus genes. Então, se a gente jogar aqui, a gente vê que é exatamente essa relação que a gente está aqui, ó, tá? E no caso dos eucariotos, é assim também? Não é. Olha aqui a linha dos eucariotos. Os eucariotos são azulzinho. Então, primeiro que os genomas deles, a maioria já é maior, mas se eu for traçar uma linha para todos os eucariotos, essa linha está aqui, ó. A inclinação da reta ela é diferente. Ela significa que eu aumento bastante nessa direção, mas eu não aumento na mesma proporção essa direção. Ou seja, eu aumento muito o tamanho do genoma, mas eu não aumento tanto o número de genes. A quantidade de genes perante ao total
do meu genoma é muito menor nos eucariotos. Então, uma característica importante do genoma procariótico é isso. Praticamente não temos regiões sem genes e a gente duplica, a densidade dos genes é tão grande que a gente duplica o tamanho do genoma, a gente praticamente duplica a concentração, a quantidade de genes. Isso aqui é a porcentagem, por exemplo, de genes codificadores de proteínas no genoma. Então, quando a gente olha bactérias e arqueias que estão aqui, ó, branco e amarelo, todas elas têm uma alta porcentagem, enquanto os eucariotos, alguns são altos, mas a maioria tem uma porcentagem que chega de 1 até, sei lá, 90%, mas alguns têm 1% apenas de genes codificantes no próprio genoma. Para a gente entender aqui como é que funciona, então, por exemplo, aqui é densidade, ou seja, concentração de genes para cada megabase. A maioria das bactérias, a gente vê que ela está próxima de 1000 genes para cada milhão de par de bases. Enquanto, por exemplo, em eucariotos, como fungos levaduriformes, né, no caso da Saccharomyces cerevisiae, ele é metade, mas em casos como homens, como nós, é muito menor, olha. Eu tenho uma densidade muito menor, ou seja, para cada 1 milhão de bases, eu tenho apenas 9 genes, enquanto eu tenho praticamente 1000 genes no caso das bactérias. Isso é importante a gente entender. Densidade de genes. Bem, uma coisa importante, né, que a gente, já estamos chegando no final, mas são considerações sobre o tamanho do genoma e a capacidade adaptativa. Então eu faço a pergunta para vocês. O tamanho importa? Para a bactéria, sim. Então a gente vai entender o seguinte. Alguns genes são fundamentais para um organismo viver. E eles não podem ficar sem eles. Por exemplo, do que eu estou falando? Genes, por exemplo, para replicação celular, tradução de proteínas, né, ou seja, produção de ribossomos, entre outras coisas, eles precisam ter em qualquer ser vivo. Então, se eu fosse assim, fala assim, quais são os genes, o número mínimo de genes que eu preciso para um ser vivo viver? Eu vou ter que colocar esses genes aqui para contar isso daí. Esses daqui seriam genes essenciais, sem isso ele não vive. Agora, conforme eu vou aumentando o número de genes, eu vou trazendo outras capacidades para aquele organismo. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho uma lista de micro-organismos e eles estão organizados por base no tamanho do genoma. Aqui são os menores genomas, aqui são os maiores genomas, ok? Olha que interessante. Os menores genomas que a gente tem aqui, estão querendo fazer academia para mim, não quero não. Sai fora. Vamos voltar lá. Os menores genomas que eu tenho são todos de organismos endosimbiontes, ou seja, eles precisam viver dentro de outros organismos. Eles só vivem lá. Eles são organismos endosimbiontes obrigatórios. Então todos esses caras aqui são, ó, E é de endosimbionte, P é de parasita e FL é de free living. Free living é de vida livre, ou seja, ele vive fora de outros organismos. Percebam que todos os organismos com tamanhos de gene muito pequenos, eles não podem viver em qualquer ambiente, eles precisam estar associados a outros organismos. Por exemplo, sendo endosimbiontes ou parasitas, porque parte das capacidades metabólicas dele, ele pega de outro organismo, né? Agora, esses caras já de vida livre, eles já têm genomas maiores, porque vão dar uma certa plasticidade metabólica para ele. Ele vai poder fazer mais coisas. Então, olha que interessante. Esse gráfico é um dos mais difíceis de entender, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. E eu já estou acabando, tá? Mas aqui eu estou falando de total de ORFs, ou seja, nesse momento, na aula de hoje, amanhã, vocês vão esquecer esse conceito, mas na aula de hoje, vocês vão entender que isso aqui seria sinônimo de gene, tá? E aqui é a porcentagem relativa delas em relação a todo o genoma. Quando eu tenho genomas pequenos, eu estou falando dessa posição aqui, ó, de genomas pequenos.
Quando eu estou falando de genomas grandes, eu estou falando dessa região aqui, ó. Ou seja, genomas pequenos têm poucas proteínas, eles estão aqui. Genomas grandes têm muitas proteínas, eles estão aqui. Isso daqui é a abundância relativa deles, ou seja, por exemplo, quando eu estou falando de genomas pequenos, a maior parte, a maior porcentagem dos meus genes, ou seja, essa faixa aqui, ó, ela é de replicação de DNA e de tradução de proteína. Isso daqui, ó, eu mantenho eles mais abundantes do que a maioria dos outros elementos do meu DNA. E eu tenho muito pouco coisas relacionadas, por exemplo, à transdução de sinal e transcrição, tá vendo? Que são coisas que dão características de adaptação ao organismo. Conforme ele vai aumentando os genomas, eu não preciso de mais genes para replicar DNA. Também não preciso de mais genes para fazer a tradução. Então eu vou aumentando os outros genes. Quando eu vou aumentando os outros genes, esses daqui vão reduzindo em relação à proporção. Eles aqui, sei lá, são 80%, aqui eles vão ficar 5% apenas. Por quê? Porque eu não aumentei o número desses genes. Mas eu aumento muito o número destes outros genes aqui, ó, de transcrição e de tradução. E esses caras, eles vão dar capacidades metabólicas adicionais para essas bactérias. Vão fazer com que elas tenham metabolismos mais variáveis e que permitam que ela viva em ambientes mais distintos. Por isso, no caso de genes procarióticos, ou melhor, de genomas procarióticos, o genoma importa, o tamanho importa. Importa que quanto maior seja, maior as capacidades metabólicas deles e, portanto, um maior número de ambientes diferentes ele é capaz de se adaptar. É claro que ele precisa de mais gasto energético para manter isso tudo, né? Mas basicamente é isso. E para finalizar de vez, eu vou dar o último conceito, que é um conceito que a gente tem de pangenomas, né? O que é isso e de onde veio isso? Bem, conceitos de pangenomas são conceitos relativamente recentes. Você vê que esse artigo aqui ele fala sobre pangenomas e ele é de 2017. Eu recomendo que todos leiam. Por que procariotos têm pangenomas, né? E ele fala um conjunto de coisas, mas é importante dizer que dentro dos genomas procarióticos há muita divergência dentro de uma única mesma espécie. Então, por exemplo, como que a gente sabe disso? Porque hoje em dia a gente começou a sequenciar muitos genomas. Então, apenas nesse banco de dados que a gente tem aqui, que é do JGI, do Joint Genome Institute, a gente tem 35 mil genomas completos, tá? Completos de bactérias. Tendo mais de 35 mil genomas completos, na verdade aqui ele está falando de 49 mil, né? Mas uma parte deles não deve ser completo. A gente começou a comparar dentro de uma mesma espécie o que elas têm de comum e o que elas não têm de comum. E aí quando eu começo a comparar todos os possíveis genomas de uma dada espécie, como por exemplo eu pego assim, todos os possíveis genomas encontrados de Bacillus subtilis, o conjunto todo da obra é o que eu chamo de pangenoma. São todos os genomas possíveis dele. Dentro desses possíveis, tem uma parte desses genomas que todo mundo tem. É o que a gente chama de core genome. Então, olha só, o pangenoma é tudo que já foi encontrado naquela espécie. O core genoma é aquilo que é em comum em quase todos os indivíduos, como, por exemplo, em 95% dos indivíduos esse gene está presente. Então isso faz parte do core genoma. E os genomas acessórios, né, são aqueles que variam de indivíduo para indivíduo. Então esse cara tem, aquele outro não tem, o outro tem uma outra coisa que é diferente. Então geralmente o core genoma é aquilo que é a marcação daquela espécie, é como se fosse aquilo que aquela espécie tem de mais forte, de mais conservado, é o que caracteriza aquilo lá, né? E os genomas acessórios são aquilo que faz cada linhagem ser diferente uma da outra. Então, aquilo que elas têm de diferente que aparenta pra gente. Bem, eles explicam basicamente que quanto mais a gente estuda uma bactéria, maior é o pangenoma dela. Óbvio, né? Porque a gente entende mais dos genomas, a gente conhece mais variações. Mas eles falam que uma das principais características
para que uma bactéria tenha maior ou menor diversidade de genomas e, portanto, um pangenoma mais variado, é a sua capacidade de habitar diferentes locais e se especiar, ou seja, formar subespécies dentro desses ambientes. Então, por exemplo, eles mostram, basicamente pela comparação de dois organismos, né, da E. coli e da Chlamydia. É claro que é um pouco... essa comparação é um pouco ruim, porque a E. coli é muito estudada, mas eles falam assim, que uma E. coli normalmente tem aproximadamente 2.085 genes que são core, ou seja, toda E. coli tem. E como a gente já estudou muitas E. colis, a gente já descobriu mais de 90.000 genes que ocorrem em uma E. coli ou outra. E isso faz parte do genoma acessório dela, e esse aqui do genoma core dela. Se a gente pensar 90 em relação a 2.000, significa que o core é apenas 3% de toda a variação genética já encontrada nessa espécie. Ainda que isso aqui esteja em todas as E. colis praticamente, isso aqui esteja apenas em algumas delas. Já no caso da Chlamydia, que já tem uma distribuição muito mais específica, ela trabalha basicamente apenas dentro de outros organismos. Então a gente tem um caso onde ela tem 821 genes considerados core e 153 genes considerados acessórios, porque ela tem pouca capacidade de receber genomas e se adaptar a novos lugares, porque ela tem uma ocupação restrita e ambientes sempre homogêneos. Logo, a porcentagem do core em relação ao pangenoma dela é muito maior. Então é importante entender esse conceito, que uma mesma espécie ela pode ter genomas variados, que conforme ela pode ocupar mais lugares diferentes, maior vai ser o pangenoma dela, e quanto mais a gente estudar essa espécie, maior é o pangenoma dela, tá bom? E que uma mesma espécie ela também tem um conjunto de genes que caracteriza ela, e que esse é o core genoma dela e a assinatura dessa espécie. Então, para as mensagens gerais da aula de hoje, né, as características gerais desses genomas procarióticos, é que eles têm basicamente a ausência de um complemento diploide, todos os genomas são haploides, a colinearidade entre genes e produtos proteicos, praticamente não temos sequências redundantes, então praticamente todos os genes, ou a maioria dos genes, né, eles são de cópias únicas. Quase todo o genoma ele é codificante, a gente não tem exon, a gente não tem introns, desculpa, e a gente não tem regiões intergênicas abundantes, são poucas regiões intergênicas. A gente tem sequências codificantes em ambas as fitas. A gente apresenta unidades genéticas acessórias, aqui eu estou falando basicamente de plasmídeos, né? A gente tem genes organizados na forma de operon, e basicamente esses são os principais características e também a questão dos pangenomas. E eu recomendo como leituras complementares o livro Fundamentos de Genética, o livro Biologia Molecular do Gene, é muito legal, e esse artigo que eu acabei de mostrar muito rapidamente para vocês, porque procariotos têm pangenomas. Uma questão para vocês pensarem, qual tipo de genoma é mais evoluído? Essa resposta ela não tem uma resposta, essa pergunta não tem uma resposta certa, mas eu sempre gosto de comparar qual genoma é mais evoluído, o nosso ou o das bactérias. Pensem na estrutura, na otimização, na eficiência, na complexidade, e a gente pode discutir isso em outro momento. Um abraço para vocês e até amanhã.